história da marmita, o tamanho do barulho que foi feito em cima disso. É bom deixar claro, lógico, você tem compromisso, você tem que cumprir, não pode atrasar. Mas para a gente separar um pouco as coisas, os salários de toda a categoria de base estavam em dia, sempre estiveram. O que foi atrasado, que na verdade não foi atraso, ficou congelado um tempo, enquanto a ajuda de custo, quando as categorias não estavam, vamos dizer, em funcionamento. Os atletas não estavam treinando por conta da pandemia, não existia os treinos, os deslocamentos, a alimentação, então isso que não foi pago nesse período. Deveria ter sido, na minha opinião, sim. A gente correu atrás para colocar em dia. Eram números e valores que ficaram do ano anterior por questões da própria pandemia e pelo fato dos atletas não estarem... Você não tem ajuda de custo, já que você não está indo para o seu trabalho. Então, assim, acho que poderíamos ter pago, mas foi isso. Não é que ficou devendo, não cumpriu, tem contrato, deixou o menino na mão. Não. Então tem uma explicação e mesmo assim está tudo quitado, está tudo em dia, mas essa é a diferença, né? Os salários estavam em dia e a ajuda de custo, que é o deslocamento, transporte, alimentação, como não estavam indo treinar, não estava sendo pago. Então tem uma explicação para isso, não é que vamos lá, vamos contratar um monte de atleta e vamos largar os meninos de lado, mesmo porque o futuro do Corinthians está lá. E é um dos lugares que a gente mais tem olhado, mais investido, com muito carinho, porque a gente sabe que futebol hoje em dia e os clubes hoje dependem muito de venda de atletas, e está aí o exemplo, né? Dentro do nosso time hoje, a quantidade de jogadores vindos da nossa categoria de base que fazem parte do elenco principal. E a relação com o Andrés? Ele mete muito a colher ainda ou não? Não. O Andrés é meu grande amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho da minha vida toda. Para mim, foi o melhor presidente que o Corinthians já teve, isso eu falo com tranquilidade por tudo que ele já fez. Ele errou também, ele acertou, como eu falei, e eu vou errar, já errei, vou acertar, todos nós estamos sujeitos a isso. Mas eu entendo ele como o melhor presidente, o que ele pegou o Corinthians e o que o Corinthians é hoje, né? Você pegar aquela época, o Corinthians não tinha... Supera Matheus, do Alibe. Para mim, muito longe. Pela também a estrutura que foi feita, o Corinthians hoje tem um estádio próprio, um lindo estádio, como você colocou, luxuoso, inclusive. CT, Centro de Treinamento Profissional, que tem tudo que existe de melhor no mundo no futebol. O Ortega conhece bastante, conviveu muito lá. O Centro de Treinamento hoje das categorias de base também, com tudo que existe de melhor. Então o Corinthians era um clube que falava-se marginal sem número, não tinha casa, não tinha passaporte, né? Existia 500 mil gozações. Hoje o Corinthians é bicampeão do mundo, ganhou Libertadores, tem seu estádio, tem seu centro de treinamento, tem um faturamento de $500 milhão. Então, quer dizer, é o meu amigo pessoal. Quanto ao dia a dia, não, o Andrés realmente se afastou. Eu falo pouco com ele de Corinthians, até na vida, porque pelo cargo eu acabo não tendo tempo mais para nada na vida, então para os amigos, para a família é difícil a gente... Te deu algum conselho recente que te chamou a atenção, que te despertou? Ó, vou levar isso muito à risca? Não, Pirral, não, ultimamente não. De verdade, a gente tem se falado muito pouco em relação ao Corinthians, até uma surpresa para mim dele conseguir ficar longe, porque é paixão, né? É uma vida o Andrés tem também dentro do Corinthians. Assim como eu, ele está lá desde de moleque. Então, mas não tem mais o dia a dia, não. A gente tá um pouco afastado por isso, pelos compromissos, mas é um amigo, falo e gosto e vai estar sempre por perto. Com certeza, se um dia o Corinthians precisar, ou eu particularmente, eu não tenho dúvida que ele vai estar pronto para ajudar. A gente não pretende, dá para aumentar alguma coisa. O Corinthians pretende ficar nessa faixa ou aumentar muito pouca coisa. O nosso planejamento é em cima disso, o nosso orçamento. A ideia é que a gente tire mais atletas que não estejam sendo utilizados ou emprestados, para que a gente baixe ainda mais a folha e possa trazer aí mais 1, 2, até 3 reforços. A gente entende hoje dentro do futebol que a necessidade, acho que de 1, 2 atletas para você ter mais opções de jogo. Mas não que o Corinthians precise agora de grandes contratações e de muitos jogadores. Mas dá sim, dá para aumentar um pouco. O Corinthians, a gente trabalha hoje, é um número interessante, dentro do fair play do futebol, vamos dizer assim. O Profut fala em 80%, você não comprometer mais de 80% com o futebol do arrecadado. O Corinthians hoje trabalha abaixo dos 70%. Então a gente tem feito o que seria, vamos dizer, um fair play da Europa, da UEFA.
a gente tem trabalhado sempre dentro do orçamento com uma margem maior do que seria o ideal, no nosso ponto de vista. Eu, lógico, tenho tudo para responder. Não existe absolutamente nada a ver uma situação com a outra. É um jogador jovem, é um jogador que foi contratado pelo Porto, é uma posição que o Corinthians precisa. Não tinha muitas opções, temos o Fagner, tem o Matheus Alexandre, que agora foi emprestado. O fato do João Vitor é uma adaptação dele não estar indo para jogos, é uma adaptação tanto a parte física também, por não estar jogando há um bom tempo. É importante que se diga que para o Corinthians o custo é praticamente zero, o Porto arca inclusive com seus salários, o Corinthians paga uma parte muito pequena, mais de ajuda de custo, vamos dizer assim. Lógico que no futebol os valores são muito altos, se a gente fala ajuda de custo pode parecer, mas pro futebol seria um valor praticamente irrisório. Mas é um jogador que a gente acredita no potencial, que ele pode nos ajudar. O ano que vem, como eu coloquei, a gente tem muitas competições aí, a gente espera estar na Libertadores, já na fase de grupos. Então você tem um Paulista, um Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e não vamos esquecer que a gente tem uma Copa do Mundo em novembro, né? Então a gente tem que pensar nisso já, pensar na frente. Com os atletas que a gente tem hoje, existe possibilidade também de convocação. Bom, Mauro, em relação a balançar, jamais, né? Isso eu posso garantir aqui para vocês. Muito se especulou aí fora, mas... Perde para o Palmeiras, aliás, o jogo que venceu com, enfim, autoridade. Mas se falava, né? Sim, se perder Palmeiras, tchau. Exatamente, se falava muito e muitas vezes se fala, se coloca a palavra na nossa boca, né? Então, uma pessoa ligada ao presidente diz que se não ganhar do Palmeiras vai embora. Isso jamais ocorreu. O Silvinho chegou há muito pouco tempo. O Silvinho, nesse jogo, acho que tinha 2 meses de Corinthians. É o que eu falo, a gente tem que dar tempo para o trabalho acontecer. Você não consegue fazer um time de futebol em 10 treinos que seja. Por mais que ele teve algumas semanas cheias para treinar, muitas vezes a gente ouve de comentaristas, de torcedores, treinou a semana inteira e não mudou nada o time. A semana inteira de um treino é 2 dias. 2 horas, vamos dizer assim. Então é difícil no calendário que se tem e você adaptar o jogador, a forma de jogar ao futebol brasileiro. Então isso nunca existiu em relação ao Silvinho, em dúvida do seu trabalho e em nenhum momento foi pensado em troca, né? Isso eu posso garantir para vocês, mesmo porque o Silvinho chegou com um time que ia ser rebaixado para todos. O Corinthians não faria mais nada nesse campeonato a não ser brigar contra o rebaixamento e colocou esse time em 6º lugar, sem os reforços. Se você for ser justo, o trabalho do Silvinho, o Juliano foi estrear com o Santos, se eu não me engano, e o Corinthians já estava ali, brigando ali em cima, para ficar entre os 6 primeiros, que é a posição que está hoje, com todos os reforços que chegaram. Então, eu acho que vai oscilar, o time vai oscilar. Isso a gente tem falado. Você não monta um time e não é chegar os 5 jogadores, você põe os caras para jogar e está tudo resolvido. O time que ia cair hoje está em 6º, pode chegar em 2º, pode chegar em 4º. Título, infelizmente, é praticamente impossível. Mas a gente pode estar um pouquinho para cima e não está tudo certo quando você faz um jogo como fez o jogo com o Palmeiras, e não está tudo errado quando a gente faz um jogo como o Sport, que foi um jogo horroroso. E o Corinthians 30 segundos para acabar o programa, eu preciso encerrar. Silvinho abrirá 2022 sendo o técnico do Corinthians. Pirral, é aquilo do futebol, abrirá. Mas amanhã, se não ganhar o jogo, vão falar que ele está pendurado. Isso eu coloquei, inclusive, na entrevista, na apresentação do Roger Guedes, até porque existem formas de você trazer jogadores, né? Você pode comprar os direitos de um outro clube, no caso, esses atletas estavam livres, mas não livres é porque eles abriram mão de um dinheiro que tinham para receber. Então, normalmente no futebol, quando o atleta está livre, você paga uma luvas ou você tem algum prêmio, vamos dizer, de assinatura, né, como é falado, e você teria os direitos do atleta. A gente conseguiu, para poder fazer esses negócios, né, na situação que o futebol está, a pandemia e, enfim, o Corinthians, com algumas composições. Então, no caso do William, do Juliano, do Renato Augusto, se não me engano, 100% é do Corinthians. Dos direitos econômicos. Dos direitos econômicos, e o federativo
Também. No caso do Roger Guedes, que é um atleta mais jovem, com potencial de venda, é um atleta que tinha propostas aí de diversos clubes do mundo, com valores bem altos, por ser um jogador no início ainda aí de carreira, né? Tem muito ainda para evoluir. O Corinthians fez uma composição com ele, pagando uma parte desses direitos, e o Corinthians tem 40% dos seus direitos. Então, entendo como bom negócio. O Corinthians tem o atleta para usar aí por 4, 5 anos, se não tiver nenhum tipo de venda. E tem também em contrato, mas isso tem confidencialidade, que o Corinthians paga uma parte se o atleta for vendido, uma parte desses direitos. Então, para o Corinthians foi um excelente negócio. O atleta quis jogar no Corinthians também, a gente deixa claro. Lógico que é muito bem remunerado, todos eles, mas todos fizeram um esforço e tiveram vontade de jogar no Corinthians, senão não seria possível que eles estivessem aqui agora, por ter mercado aí em outros lugares. 40% e o Corinthians está pagando uma parte. Aí, se ele é vendido, o Corinthians paga mais. Desses 40%, o Corinthians está pagando uma parte e a outra só se ele for vendido. Tá. Do mesmo percentual. Isso mensalmente, como se fossem luvas. Sim, como se fosse luvas. Então você tem uma composição entre salário e direitos econômicos. Por ter uma provável venda futura, o que a gente imagina também como um investimento junto. O Paulinho da Toda Pinta que vai jogar no Corinthians, né? É uma vontade minha. Já não é de hoje, é meu amigo pessoal, é um cara que eu convivi muito lá atrás, né, desde 2009, 10, 2011 e depois 12 nos títulos. Então tive com ele o período todo que ele teve no Corinthians, saí em 2013. E é um jogador que eu gosto muito, a qualidade... O que impediria a vinda dele? Ele também demonstra vontade de voltar. Sim, mas depende muito, né? É a vida dele, a família dele, a parte pessoal, a parte financeira. Então hoje eu tinha muita convicção que ele estaria já hoje no Corinthians. Acho que ele se arrependeu. Não sei se... Porque ele foi o primeiro nome. Esses que chegaram não estavam. E ele preferiu não vir. Depois que o time melhorou... É difícil a gente... Vocês não chegaram a conversar sobre isso? Pós-volta, sobre arrependimento, não. Eu acho que ele fez o que ele entendeu melhor para ele no momento e teve todo o meu apoio também, porque a gente se fala, ele é meu amigo pessoal. Quando tomou a decisão também, eu acho que ele é um profissional, ele tem a família dele, ele tem as ideias e as vontades dele. Então, eu acho que faz parte, né, a gente acertar decisões ou não na vida e acho que isso que foi um erro por parte dele. Não conversei, mas está claro, né? Ele ficou lá muito pouco tempo e retornou ao Brasil. Mas é um jogador que tem a cara do Corinthians e que se o Corinthians puder contar com ele, vai ser muito bom. Sem criar expectativa no nosso torcedor, né? A gente vai atrás, a gente tenta. Muitas vezes saem nomes aí de grandes jogadores. Muitas vezes o Corinthians foi atrás e tentou. Não tem problema a gente tentar, né? Acho que a nossa obrigação é querer ter o melhor dentro do nosso time pelo tamanho que o Corinthians é. E no caso dele, nós queremos sim contar com ele, mas ainda a inscrição agora é só para o campeonato do ano que vem, a janela está fechada. Então o William parecia um devaneio muito maior, né? Quando começaram a pipocar as notícias, o cara não vai voltar para o Brasil agora, ele ainda tem 3, 4 anos de Europa em nível alto e tá aí, aconteceu. Fala aí, Plihal, tudo bem? Um abraço para você, para os participantes todos aí, um abraço para o presidente também. Eu queria que ele falasse um pouquinho da